Boa noite. Satisfação de ter vocês conosco nessa terça-feira de carnaval, em que às vezes nesse período as pessoas procuram dar evasão ao divertimento, às suas festas, não é? Mas nós sempre, quando falamos assim, pessoal, terça-feira vai ter centro, né? Claro que vai, nós estamos aqui, não é? E quem quiser chegar, é sempre um prazer recebê-los. E é com grande prazer que nós recebemos todos vocês para participarmos juntos dessa reunião, em que com certeza nós vamos obter esclarecimentos, orientação e talvez mais do que isso vamos receber também aquela força, aquele entusiasmo para continuarmos o progresso nosso de aprimoramento, de busca da verdade, de busca de uns dias melhores para nós e para todos aqueles que conosco pensam e sentem da mesma forma, não é? Bem, antes de nós iniciarmos propriamente o trabalho, eu gostaria de fazer alguns avisos para vocês. O primeiro aviso é que no dia 14 de março, ou seja, está pertinho, nós vamos receber mais uma vez aqui em São Carlos o Tony Angeli, é aquele cantor que canta sempre, todas as vezes que ele vem aqui, e ele já faz isso há 40 anos para o nosso lar. Ele, me lembro da primeira vez que ele veio aqui no lar, ele ficou tão emocionado, tão encantado com o trabalho que era feito aí, que ele falou assim: eu quero ajudar de alguma forma, o que eu posso fazer? Aí você pode colocar sua arte a nosso serviço, né? Daí para frente, todos os anos ele vem uma vez por ano, e sempre nessa época da quaresma, ele vem fazer um show, que este ano vai ser lá no Ítalo Brasileiro. Os convites já estão sendo oferecidos ali, com a Marilza tem para venda, a Bi também tem para venda. Então temos diversos companheiros nossos aí que estão colocando. A Priscila não perde uma, está sempre ali, ó. Quem quer, né? Priscila é assim. Então, que vocês, se puderem participar e divulgar para nós esse trabalho, a gente fica muito grato, porque é graças a esse trabalho de busca de recursos financeiros que a gente consegue ainda manter o nosso lar funcionando do jeito que sempre funcionou. Estamos vivendo momentos complicados no nosso lar financeiramente, porquanto está ruim para todo mundo, e quando está ruim para todo mundo, aquele dinheirinho que o pessoal costuma às vezes contribuir e tal, vai enxugando, era tanto, diminui um tanto, vai diminuindo, e isso quando diminui assim, aqui também nas nossas necessidades vai diminuindo. Então a gente está sempre pedindo, vendendo uma coisa. Temos aí, agora por ocasião da Páscoa, o que é mesmo, Fia? Uma cesta de chocolate. Eu acho horroroso o chocolate, viu? Mas se você ganhar, que alguém ganhar, que dá para mim, eu aceito. Tá bom? Então é uma cesta de chocolate agora na Páscoa, que está sendo sorteada também. É baratinho o sorteio, não é isso? Bem baratinho. Vocês podem procurar com a Priscila, com a Bi, com a Jo, com a Marilza, que estão aí prontos para receber a contribuição de vocês. Muito bem, além desse detalhe, eu gostaria de lembrar também a vocês que o nosso lar tem um trabalho que é desconhecido pela maioria das pessoas. Esse trabalho refere-se Projeto Cuidando do Luto. O que é esse projeto Cuidando do Luto? Quase sempre, quando parte para o plano espiritual, às vezes alguma pessoa da família, e muitas dessas pessoas às vezes não são espíritas e ficam realmente desarvoradas quando acontece uma coisa dessa na sua casa. Fica aquela pergunta, né? O que foi feito dele? Para onde que ele foi? Está sendo feliz? Está sendo infeliz? O que aconteceu com ele? Então esse projeto luto consegue passar para a pessoa aquela tranquilidade de entender a passagem para o plano espiritual
como uma coisa natural, mas extremamente útil para quem partiu. A gente que fica por aqui até pode ficar sentido, pode ficar choroso, pode ficar triste, não é? Porque nós somos assim sentimentais. Mas aquele que partiu venceu uma etapa, venceu uma fase no seu progresso e com certeza vão receber essas orientações de uma forma que os nossos sentimentos não atrapalhem esses espíritos no plano espiritual, porque é muito ruim para eles quando a gente fica se lastimando, chorando, por que Deus foi fazer isso comigo, eu precisava tanto dele ou dela agora, tal. Esses sentimentos assim de reclamação repercutem no plano espiritual, de forma que o espírito lá sente-se entristecido, acabrunhado e sofre por isso também. Então esse trabalho que é feito sobre o luto é esclarecedor, e todos aqueles que conhecerem alguma pessoa que está nessa situação de ter perdido um ente querido e está às vezes passando por uma fase difícil de adaptação, podem sugerir para que procurem a casa. Ninguém vai fazer dele espírita, não, vai apenas transmitir para ele palavras que vão orientá-lo, confortá-lo para que ele supere aquela fase de desligamento da pessoa que ele ama com naturalidade, sentindo-se bem e deixando também quem partiu sentindo-se muito bem. Além disso, o mais importante eu deixei para o final, quer dizer a vocês que hoje nós temos a satisfação de ter o nosso irmão Paulo mais uma vez conosco, trazendo o seu trabalho, o perispírito. Não vou dizer nada, porque ele vai trazer a informação que eu acho extremamente importante. Ele vai trazer a chave que permite para a gente entender quase tudo o que acontece com a gente. É uma chave. E a doutrina espírita tem essa chave. Tudo aquilo que as outras religiões às vezes falam o seguinte: isso é vontade de Deus, não sei, só Deus sabe e tal. O Espiritismo tem a chave para a gente entender o que aconteceu, certo? Façamos uma oração então, para nós prepararmos o nosso ambiente para o nosso irmão Paulo, dizendo a Jesus amado que mais uma vez esteja conosco, nos dando aquela tranquilidade, aquela paz de espírito, para que tudo aquilo que ele aqui falar possa ser assimilado por nós, e assim temos um aproveitamento muito grande de esclarecimento, de orientação. Jesus amado, entregamos nas tuas mãos a palavra do Paulo, para que ele nos ajude e nos socorra. Muito obrigado. Eu quero então convidar o Paulo, por favor, para vir e fazer do microfone o melhor uso que puder. Obrigado, senhor. Muito obrigado, viu, senhor? Boa noite, pessoal. Todo mundo bem aí? Vocês têm certeza? Vocês estão encarnados ainda ou não? Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora sim. Né? Bom, muito obrigado de novo pela essa casa estar nos recebendo. Peçamos ao Mestre Jesus que ilumine o nosso trabalho dessa noite, né? Como sempre o faço. Todo aquele que trabalha para o bem pode sempre esperar o melhor. Não é promessa, é lei, nos ensina Emmanuel, né? Então todos nós aqui que estamos bem intencionados, estamos tentando nos melhorar, vamos colher bons frutos. Tudo bem? Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para interromper, tá? É um bate-papo. Hoje nós estamos praticamente em família aqui, né? E fica muito mais gostoso da gente fazer um bate-papo dessa forma. Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Como sempre eu falo, né? Em toda casa espírita, a gente acha que o palestrante é um ungido de Deus, é um abençoado de Deus, e nós aqui realmente somos muito auxiliados, mas tenho a mais absoluta certeza que o trabalho maior está sendo feito aqui em cada um de vocês. Lá no Livro dos Médiuns, eu sempre falo isso em todas as palestras,
nos ensina a espiritualidade superior, que a palestra espírita é um trabalho de desobsessão coletiva. Não que vocês sejam obsediados, mas é aqui nesse momento que a gente vai acolher espíritos sofredores, espíritos que ainda não estão no seu entendimento completo, vão participar da palestra, vão assistir, vão passar a ter um entendimento e vão conseguir ser socorridos. Isso traz com que todos nós sintamos uma melhora. Há um trabalho energético espiritual dos bons amigos em cada um de nós, e para que tudo isso aconteça, só precisa de uma única coisa: que cada um de vocês nesse momento peça essa ajuda e peça esse auxílio ao nosso Mestre Jesus. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o tema que a gente escolheu para falar essa noite é o perispírito, né? Tema longo, complexo. Então, gente, vocês vão me desculpar, mas eu vou fazer um verniz. Eu vou passar muito rapidamente sobre alguns pontos importantes sobre o perispírito. Tudo bem? Dava para a gente falar, umas 4h30 sem intervalo sobre o perispírito. Não que eu tenha capacidade, mas que o assunto é muito grande, tá? Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre esse negócio chamado perispírito, né? E para a gente poder entender isso daí, como a gente sempre começa falando para vocês, é preciso que a gente entenda que existem 3 coisas. Eu vou ficar comportadinho aqui na frente, eu ando, eu vou lá atrás, coitado de quem filma, né? Existem 3 coisas no universo: Deus. O que é Deus? Nós não conseguimos definir. Nós damos algumas qualidades. Kardec insiste, pergunta aos espíritos superiores, eles falam: olha, não tenta entrar para entender aí, porque você vai entrar num labirinto que você vai se perder, porque nós não temos capacidade, nós não temos palavras, nós não temos inteligência suficiente para compreender Deus. Tudo bem? Então, quem aqui lembra do Vicente Mateus? Foi presidente de Corinthians. Como diria Vicente Mateus, Deus é Deus e vice-versa. Tá bom? Deus é Deus e está acabado. Tá bom? Tá fácil. Segunda coisa que existe no universo: espíritos. Tá? E a gente vai ver como é que a gente vai diferenciar espírito de Deus. Deus é Deus. Deus é espírito. Deus é espírito? Deus é Deus. E espírito? Espírito é Deus? Não, Deus é Deus. Isso dá muita confusão nos religiosos por aí, e muita briga também, né? Então o espírito, nós vamos ver daqui a pouquinho, tem 3 características, né? E vamos explorar um pouquinho mais o que nos interessa para hoje. E a terceira coisa que existe no universo é matéria. Ou seja, como nós somos todos meio burrinhos, o que é mais forte? Deus é Deus, espírito é espírito, e todo o resto é, entendeu? Todo o resto é matéria. Que todo o resto que você está falando, Paulão? Todo o resto. Essa luz aqui que está iluminando a gente é o que? É matéria. A energia elétrica daquele ventilador? Matéria. O vento que está soprando na gente? O corpo que nós estamos ocupando nesta encarnação? Essa cadeira que vocês estão sentados? Entendeu? Está fácil. Não está fácil? Vamos seguir. Isso está lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, né? Logo no comecinho, tá? Para quem tiver a dúvida aí. Aí, para a gente entender um pouquinho mais o que é espírito, para diferenciar o espírito da matéria. Espírito é matéria? Espírito é composto de matéria? Mas ele não é luz? Ele é luz. Na verdade, a gente também não sabe o que é o espírito. Também não temos ainda nomenclatura nem inteligência para compreender direitinho o espírito. Mas o que nós sabemos do espírito? Opa! Nós sabemos do espírito que ele tem 3 atributos.
tá? A inteligência, o pensamento e a vontade, também vulgarmente conhecido como livre-arbítrio. A inteligência, o pensamento e a vontade. Então, vamos fazer um raciocínio inverso. Quando você tiver dúvida se alguma coisa é espírito ou se é matéria, você pergunta: essa coisa aí que eu estou em dúvida, pensa? Essa coisa aí que eu estou em dúvida é inteligente? Ou seja, ela é capaz de usar da sua inteligência, exercer a sua inteligência para alguma coisa? E por último e mais importante, esta coisa que eu estou em dúvida tem vontade, tem livre arbítrio? Se não respondeu a uma pelo menos dessa, então aquilo é matéria. Deu nó? Eu estou vendo o pessoal já olhando e falando: mas então aquele negócio lá é isso, pessoal. É simples assim, tá? Deus é Deus, Espírito tem inteligência, pensamento e vontade, e todo o resto é matéria. Vocês já sentiram que nós vamos chegar onde? No perispírito, né? Nós vamos responder a pergunta da noite. Vamos seguir. Perispírito vem do grego peri, em torno, e do latim spiritus, alma, espírito, né? Só lembrar que espírito no grego é como? Demon. Aquela expressão antiga conhecida como demônio, para os gregos antigos simplesmente era o espírito. Pitágoras, os grandes sábios, Sócrates, todos eles tinham os seus demons, que eram os seus mentores. Com o passar do tempo, a gente foi chamando tudo de demônio, igual a Satanás, igual a coisa ruim. A gente vai deturpando as palavras, né? O perispírito é um envoltório sutil e perene da alma, que possibilita a sua integração com os meios espiritual e físico. Cuidado com essa frase. Sutil, para nós está tranquilo, nós não conseguimos ver o perispírito. Perene da alma, quer dizer então que o perispírito é para sempre. O perispírito jamais morre, entre aspas, se desfaz. Veja o termo, pessoal: perene da alma. Sempre que houver uma alma, é um espírito encarnado. Todo espírito encarnado tem que ter um perispírito. Legal? Então, muito cuidado, porque senão a gente fala assim: então o perispírito não se extingue jamais. E a gente vai ver que não é assim. Foi empregado pela primeira vez pelo Allan Kardec no Livro dos Espíritos, lá na questão 93, essa palavra perispírito. Buscou lá do grego e do latim algo que envolve o espírito. Tudo bem? Alma e espírito constituem o espírito. Vamos lembrar de novo? O que é alma? É o espírito encarnado. Nós encarnados temos alma. Quando desencarnamos, temos espírito. Mas o espírito é alma? A alma é espírito? A alma é espírito encarnado. Só para confundir os espíritas, né? Mas vamos seguir. O homem é um ser triplo: espírito, perispírito e corpo físico. Está lá, né? O desenho mais fácil para a gente entender. Espírito é isso aqui, ó. Entendeu agora o que é espírito? Pessoal, isso é somente uma representação gráfica. É só para a gente conseguir colocar o pezinho no chão e entender o que é um espírito. O espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Está lá na questão 88 do Livro dos Espíritos.
Pelo menos é a forma como nós encarnados conseguimos vê-lo, né? E aí temos lá o perispírito e finalmente o corpo físico. Todo ser humano encarnado, vivo, é composto dessas três coisas. De novo, três coisas, né? Três coisas do universo, três qualidades do espírito, três situações do ser humano quando estão encarnado. Tudo por acaso, né? Não, né? Vamos seguir. Então vamos falar um pouquinho mais do perispírito. Lá na questão 93, Kardec pergunta a espiritualidade superior. O espírito propriamente dito, o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou como tem alguns aí que estão falando, lá em 1857, já tinha alguém falando, está sempre envolto numa substância qualquer? O Kardec tira essa dúvida. E a resposta dos espíritos superiores é: envolve uma substância. O que é essa substância? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas num primeiro momento, o Espírito de Verdade fala: uma substância vaporosa para os teus olhos, vaporosa para nós, porém bastante grosseira para nós. Que nós? O que o Espírito de Verdade nos disse através de sua falange aqui? Falou: olha, sim, tem alguma coisa que envolve o Espírito. Para vocês é muito vaporoso, é uma fumacinha, é um brilhinho, mas para nós é muito grosseiro, material, palpável para os espíritos. Tudo bem? É por isso que a gente vê às vezes em alguns trabalhos mediúnicos de resgate espiritual, em que o espírito apresenta-se com seu perispírito lesionado, com feridas, sujo. Porque para a gente fala: nossa, mas esse negócio é vaporoso. Mas para eles é muito material, muito grosseiro nos termos dele, né? Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. De onde que o Espírito de Verdade, sua falange, está falando sobre isso aqui? Do orbe terrestre. Então, bastante vaporoso, né? Apesar de ser muito grosseiro para nós, ainda assim é muito sutil para elevar-se, para volitar, para voar, se vocês preferirem. Tudo bem? Estamos conseguindo entender um pouquinho do que é? Vamos seguir. O perispírito, agora vai começar a complicar, hein? É formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética. Vocês sabem o que é? Nem eu também não pesquisei. Não é mentira, pesquisei. Há um termo que André Luiz e Emmanuel usam para falar dos elementos químicos que não são conhecidos por nós. E ele fala dessa escala estequiogenética. Então ele fala que o perispírito é formado por algumas substâncias químicas que transcendem, estão acima dos componentes químicos que nós aqui conhecemos na ciência terrena. Quem aqui estudou química alguma vez na vida? Lembra da tabela periódica dos elementos? A substância química que constitui o perispírito não está lá. Não é conhecida de nós ainda. Tudo bem? É a aparelhagem de matéria rarefeita. Ele está falando do perispírito, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Gente, cada oração da doutrina espírita traz no seu bojo um monte de conhecimento.
Uma aparelhagem rarefeita que se altera. O perispírito pode modificar-se. Ele está falando aqui, ó. Se altera. Se altera com o quê? De acordo com o padrão vibratório do campo interno. Qual que é o campo interno do perispírito? O espírito. Ah, entendeu agora quando a gente fala que o perispírito apresenta a capacidade da plasticidade? Que o espírito pode se apresentar no formato que ele desejar, de acordo com o seu grau de adiantamento espiritual. Está entendendo onde a gente vai falar lá da frente da zoantropia? Nossa, Paulão, agora você estequiogenética, zoantropia, na terça-feira de carnaval, a capacidade de se transformar em bichos, a mais conhecida é a licantropia. O espírito se apresenta no formato de lobos, de lobisomens. Para quê? Para assustar vocês. Para que assustar? Para a sua energia vibratória reduzir através do medo. Para que tudo isso? Para ele poder, a hora que a sua vibração baixa, interferir em você e te enganar e fazer você acreditar num monte de coisa errada, por puro divertimento. Espíritos imperfeitos, lógico. Tá bom? Vamos seguir? Isso está lá em Emmanuel, no livro Roteiro, página 124. A gente mata a cobra e tem que mostrar o pau, né? Tem que falar de onde é que veio, né? Aí na questão 94, Kardec pergunta: de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Quando Kardec colocou esse semimaterial, ele deu um nó na cabeça dos espíritas para frente, porque os espíritas não leram direitinho antes. Aí todo mundo fala que o perispírito é semimaterial. Perispírito pensa. O perispírito pensa. O perispírito tem livre-arbítrio. O perispírito tem inteligência. Então ele não é o espírito, ele é o invólucro do espírito, portanto ele é matéria. É uma roupa que o espírito usa para estar no orbe, né? E aí o Kardec fala: tá bom, entendi. De onde que vem essa roupa aí? O que o espírito faz? Seu Almeida falou aqui, né? No espiritismo não tem, eu não sei, só sei que foi assim, né? Como diria o Chicó lá no Alto da Compadecida, né? Eu não sei, só sei que foi assim. Aqui tudo tem explicação, e a explicação é científica, inclusive. Então, de onde que tira esse perispírito? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Lá na matéria, eu deixei para falar agora, o que é a matéria? Qual é a matéria? Vamos fazer uma pergunta melhor. Qual é a matéria primordial? Qual é a base de toda a matéria do universo? Nós espíritas sabemos. É o fluido cósmico universal. Essa cadeira aqui é feita de quê? Fluido cósmico universal modificado. Corpão bonitão que vocês estão usando aí é feito de quê? Fluido cósmico universal modificado. A parede, a luz, o vento, fluido cósmico universal modificado. O perispírito não poderia ser diferente. Então o espírito tira do orbe onde ele habita a matéria primordial do fluido universal de cada globo. E em cada globo, em cada existência, em cada planeta, ele vai ter as características da matéria daquele globo. Entendeu? Tá difícil, gente. Terça-feira de carnaval não é fácil, né? Mas vamos seguir. Pode perguntar. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, muda de perispírito, como a gente muda de roupa, né? Aí ele pergunta: muda de roupa?
planeta para outro. Aí fala assim, então quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, eles têm que tomar um perispírito mais grosseiro? E aí? E aí? O que vocês acham? O que vocês acham? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada, levanta o pé. É necessário que eles se revistam da vossa matéria. Já o dissemos, ele já disse isso em questões anteriores. Um espírito elevado, para poder estar presente nos trabalhos mediúnicos de caridade desta casa, ele precisa se revestir do perispírito deste orbe. E isso não é tarefa simples, e nem tarefa fácil, mas não é tarefa impossível. Lembra-se que no livro Nosso Lar, e aí eu já vou dar uma bronca, né? Quem acha que o Nosso Lar é só o filme é 30% do livro, gente. Vá ler o livro, tem muito mais coisa lá, né? No livro Nosso Lar, há um momento em que há uma comunicação superior de espíritos elevados através de quê? De televisão. Tá bom? Vamos seguir. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. É um dos mais complexos. Tudo bem? Vamos dizer assim, fluido cósmico universal, formar uma cadeira é fácil. Formar um organismo é complexo. Ok? Não é o invólucro que reveste os espíritos em vários orbes? Ele é fundamental. É uma condensação desse fluido e tem o seu princípio de origem desse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Para quem tinha dúvidas se o perispírito é matéria ou se ele é semimaterial ou se ele é... Está aqui. Pessoal, na nossa doutrina não tem ou é Deus, ou é espírito, ou é matéria. Legal? O corpo perispirítico, essa aqui é até difícil de falar, né? Eu fiquei ensaiando uma meia hora hoje para falar o perispirítico, né? O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Você não estava acreditando que o seu corpo é feito de fluido cósmico universal? Assim como o seu perispírito? Está aí. Vai brigar com Emmanuel. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Assim como a luz é uma matéria num estado diferente do vento, num estado diferente da divisória de madeira, num estado diferente do nosso organismo, mas tudo é fluido cósmico universal modificado. Tudo bem? Isso tudo está em A Gênese de Allan Kardec. Por isso que a doutrina ela nos dá um pouco de trabalho. Todas as 5 obras básicas, elas completam as ideias, elas vão esclarecendo pontos de uma com outra. E aí quando a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça, não há dúvidas. Tudo bem? Lá na 95, ele pergunta: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Kardec não estava entendendo o que era esse invólucro do espírito. O que é esse tal de perispírito que ele acabou de inventar o nome? É uma substância que fica em volta do perispírito. Eu vou dar o nome disso daí de perispírito, que está em volta do espírito. Então ele vai perguntando, gente, né? Tem formas determinadas? Eu posso ver, posso perceber um perispírito?
tem a forma que o Espírito queira. Nossa, eu tive um trabalho mediúnico e eu acabei encontrando uma bisavó minha desencarnada. Eu a vi mentalmente, através da minha mediunidade, mas ela aparentava ter 30 anos de idade. Isso é possível? Claro que é possível. Tudo bem? Os sonhos são a emancipação da alma, capítulo 8 do livro dos Espíritos. Mas Paulo, mas como é que eu saio e fico vendo um monte de monstro? Eu estou vendo um monte de espírito brincalhão, né? Já dizia o Arnaldo Rocha, né, que é um colaborador que trabalhou muito tempo com o Chico, um dos pioneiros dos trabalhos de desobsessão, né? Foram eles que começaram pela primeira vez a gravar trabalhos de desobsessão e transcrever aquilo como material de estudo, né? E o Arnaldo já falava, ele falava assim: olha, gaiato, bagunceiro e tirador de sarro tem muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Quer uma prova? O Haroldo Dutra Dias, recentemente, numa palestra, nos conta, né? Que ele foi fazer uma palestra na Casa Espírita, e aí teve o passe magnético. Ele estava lá na fila do passe magnético, e ele começou a ver que as pessoas saíam de dentro da cabine de passe com a cabeça brilhante, brilhando assim. E aquilo chamou a atenção dele, né? Ele olhou, passou um, passou dois, passou três. Ele virou-se para um trabalhador da casa e falou assim: o que é isso aí? Ele falou: é óleo de cozinha. Ele falou: para quê? É para fixar melhor os fluidos do passe, orientação do mentor da casa. Gente, eu imagino um grupo de espíritos rolando no chão no plano espiritual de dar risada dos trabalhadores dessa casa. Não faz o menor sentido. Foi o Haroldo que disse, né? Então o espírito tem a forma que queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília. Ou ninguém nunca viu vulto? Ninguém nunca, né, chega numa casa espírita: moço, o senhor pode me ajudar? Por quê? Eu estou vendo umas coisas lá em casa. É muito comum. Que bom, agora você vai ver umas coisas aqui com a gente. Vamos treinar para você ver as coisas certas, né? Porque você tem evidência, né? Ou não também, né? Mas vamos ver. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. O que é palpável? Palpável, posso pegar. Aí vocês vão falar assim: Kardec foi longe demais aí, né? Espírito de verdade dá uma abusadinha, né? Quem que é? O espírito materializado de Kate King, junto do cientista inglês William Crookes, numa sessão de materialização de espíritos. Isso aqui não é um perispírito? Com o espírito dentro? Não é palpável? Está de braço dado com o cara. Pronto. É palpável? Divaldo, Chico contam várias experiências de materialização com que as coisas ficam tangíveis, ou seja, eu posso encostar no espírito, eu posso pegar no espírito, tá? Então é mais uma capacidade do perispírito. Constituição do ser humano. Bom, nós somos constituídos, né, como a gente viu lá atrás, o ser humano, né? Aqui, alma ou corpo mental. Todos nós estamos falando do ser humano, pessoal. O ser humano implica em estarmos encarnados, porque se não estivermos encarnados, não vai haver o corpo físico. Então todos nós temos uma alma, ou também chamado de corpo mental, pela doutrina, tá? As obras de André Luiz, ele cita muito o corpo mental.
O que nós estamos estudando aqui, o perispírito, que tem uma série de subdivisões, tem uma série de capacidades e características que eu não vou me aprofundar, senão iria para 4h30. Se a gente começar a falar de centro de força, de plexo de energia, nós vamos longe. Então vamos tentar simplificar. O perispírito também é composto de 3 coisas: o corpo espiritual, que é o nome dado por Paulo de Tarso ao perispírito. Paulo de Tarso, quando conta a experiência que ele teve de emancipação da alma, onde ele encontra uns desafetos, não vou contar a história do livro, no plano espiritual, pessoas que ele havia trucidado. Ele fala desse nome, ele estava em corpo espiritual. Tudo bem? Corpo causal, isso aqui nos interessa muito daqui a pouco. E corpo vital também nos interessa bastante. Tudo isso aqui, pessoal, no perispírito. Mas, Paulo, vocês estão inventando coisa. Obras de André Luiz. Evolução em 2 mundos, entre o céu e a terra. Tá? Calma que a gente vai chegar lá. É muito interessante. E por último, o que todos nós vemos, todos nós tocamos, o nosso corpo físico. Tá bom? Vamos correr. Alma ou corpo mental? É a alma, é o espírito encarnado, também chamado de corpo mental, não é? É nele que se juntam, que se concentram todas as funções da mente. Tudo bem? A sede da alma, né, fica no 4º ventrículo cerebral. Mas Paulo, veja, aproximado, porque a alma, assim como o perispírito, não se encontra enclausulado, mas é, no próprio livro, né, na doutrina, a região onde preferencialmente se encontra a alma, que é o espírito encarnado. Daqui a pouco eu vou mostrar uma fotinho para vocês onde é que fica esse 4º ventrículo cerebral. É a origem dos nossos pensamentos. Quem pensa, pessoal? É o cérebro. Se você desencarna, para de pensar? Não, né? Então, bom, tem gente que já não pensa encarnado também, né? Mas aí são outros 500, né? Veja, pacientes em coma muitas vezes demonstram atividade cerebral na tomografia, no eletroencefalograma, né? Então quem pensa é o espírito e a alma. É lógico e inegável que se houver uma anomalia física no cérebro, este corpo mental, esta alma, não conseguirá fazer com que este corpo transmita o pensamento. Pessoas com deficiências, etc. Tudo bem? O corpo mental é a veste da mente. É mais sutil, que gerencia o perispírito e armazena as experiências e a memória de todas as encarnações. Discussão clássica do espiritismo, hein? Onde é que fica o repositório de memória? Nós. Vocês vão ver muita gente falando no perispírito. Na verdade é numa parte do perispírito. Ok? É nesse corpo mental. Mais propriamente no espírito, né? O 4º ventrículo do cérebro é essa partezinha aqui, ó, na base do cérebro. Tudo bem? É praticamente ali o centrão da cabeça. Mas então Paulo falou que só fica lá. Não, não é isso que eu estou dizendo. Preferencialmente ele está aí. Ok? O corpo mental ainda tem como função ser o envoltório da própria mente, guarda a inteligência, a memória e o raciocínio.
Tudo bem? Atua como molde que forma o corpo espiritual. Ixi, mas aí os outros... O que é o corpo espiritual? O perispírito. Então este corpo mental, o espírito é quem vai moldar o formato do seu perispírito. De acordo com o quê? Com o seu grau de evolução, de conhecimento e de experiências anteriores. Pessoal, no Espiritismo não existe varinha mágica. Nada cai do céu. Nada é... Vocês conhecem aquela lei espiritual da lei do presente? Não tem. Tem a lei do mérito, a lei do trabalho, a lei da causa e consequência, a lei da simpatia, não é? A lei do fica sentadinho que eu vou te dar de graça, essa não temos. Cuidado, hein? A natureza é muito mais sutil que o perispírito, porque ela compõe o perispírito, esse corpo mental, né? Não sofre danos físicos e é mais duradouro, porque depois a gente vai ver, mais lá para frente, não sei se vai dar tempo de falar isso, que existe a tal da segunda morte, onde o perispírito é abandonado no órgão e a gente vai para outro, chamado pela doutrina de segunda morte. Um termo mal colocado, tá? Mas está lá. Conexão representa o nível mais profundo da individualidade espiritual que projeta o perispírito. Descobriu de onde é que vem o perispírito? Vem desse corpo mental, vem do espírito, vem da alma quando encarnamos. Tudo bem? A constituição do perispírito, eu acho bonito esse termo aqui, ó. É uma túnica eletromagnética. O que é uma túnica, pessoal? É uma roupona sem muito formato, né? Uma calça tem perna, tá? A túnica é Você joga um lençol por cima, pronto, isso é uma túnica, né? É algo mais abrangente, é uma túnica eletromagnética. Ela é composta de elétrons e fótons em outras características vibratórias. Ixi. Elétrons e fótons. Túnica eletromagnética. Fora um monte de outras substâncias que a gente não conhece ainda, né? É extremamente poroso e plástico, ou seja, passa em qualquer ambiente material. Vai no fogo, mas o espírito que se apresenta falando que ele está queimando, está em perturbação, pessoal, não sabe o que está acontecendo. O perispírito, ele é poroso e plástico. Plástico por quê? Pode dar o formato que quiser, como a gente já viu. Poroso porque ele passa em qualquer ambiente, né? E tem aquela história bonitinha também do Raul, né, que foi visitar uma casa espírita e tal, e aí os dirigentes levaram ele até os fundos da casa e mostraram um monte de gaiola. Ele falou: meu Deus do céu, será que o pessoal está criando passarinho aqui, né? Ele falou assim: aqui é a nossa área de desobsessão. Ele falou: como assim? Ele falou: as gaiolas fechadas são os obsessores que estão ainda para ser doutrinados, as que estão abertas, os que a gente já doutrinou e já soltou. Gente, tem essas coisas por aí, viu? Então veja, é impossível isso. O espírito é extremamente poroso, é plástico, né? Ele pertence, a sua substância, a outra escala periódica dos elementos. Ele é um molde fundamental da existência. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Ele subsiste após a morte física. Morreu o corpo, desencarnou, o perispírito morre junto? Não, continua. Tudo bem? Isso aqui também é importante. Ele tem peso específico. O que é isso aqui?
Para quem estudou lá física, lá atrás, nos tempos da escola, a gente viu que cada elemento da tabela periódica tem um tal de peso atômico, não é? O perispírito com o espiritinho dentro tem o seu peso atômico específico, que vai fazer ser cumprida a lei magnética de simpatia, ou seja, quando ele se liberta do corpo físico, ele vai para onde? Ele é atraído magneticamente de forma irresistível aos de mesmo peso atômico. Ou seja, aquela história que vocês ouviram, existe o Vale dos Suicidas? Existe o Vale dos Fofoqueiros? E é uma atração científica. Não tem ninguém lá na porta que fala assim: você vai para lá, você vai para cá, você quebrar seu galho, você é um cara interessante, vem para cá. É física. Quem foi que constituiu esse peso específico aqui? O próprio Espírito, através da sua vibração, do que faz, do que pensa, do que deixa de fazer. Tudo bem? Vamos correr. Perispírito ainda, né, é também chamado como corpo espiritual lá por Paulo de Tarso, como a gente já falou, né? Ele é composto também do corpo causal e do corpo vital. O princípio vital está muito especificamente nas questões 61 a 67 do Livro dos Espíritos. Vamos correr nelas aqui para ver. Corpo espiritual, também chamado de psicossoma por André Luiz. O que é o psicossoma? É o corpo das emoções. Então toda a parte mental, toda a parte emocional, né? Está tudo ali no corpo espiritual, que é o nosso perispírito em seu conjunto. Tudo bem? O corpo espiritual, lembrando a designação do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, foi lá que falaram pela primeira vez em corpo espiritual. Tudo bem? Depois o André Luiz repete. O corpo vital, ele também é conhecido pelos místicos, pelos esotéricos. Vocês vão ouvir falar muito de duplo etérico. Basta você falar que você é espírita, que você é médium, que o pessoal já fala: mas o duplo etérico tal. O duplo etérico é o corpo vital para nós espíritas. Tudo bem? Qual é a causa da animalização da matéria? Essa cadeira aqui tem vida? Tem ânima? Não. Esse microfone aqui tem vida? Tem ânima? E esse corpo aqui tem vida? Ele não é matéria? Ele está animalizado, ou seja, ele está com vida. Não é no sentido de animal, é no sentido de ânima, da alma. Então ele está com vida. E aí ele pergunta: qual que é a causa da animalização da matéria? Por que o corpo vive? União com o princípio vital, que é um dos componentes do perispírito. Questão 62, né? 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal. Então, da onde que vem o princípio vital? Ele é Deus? Não. Ele é Espírito? Não. Fluido vital é o quê? Matéria. É uma forma de energia. Então, ele vem de onde? Do fluido cósmico universal. Tudo bem? Difícil, né? É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. São os termos que tinha lá naquela época lá do Kardec. Tudo bem até aí? É ele que nos dá vida, né? Ele é um intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Imaginando que a gente fosse uma máquina, entre o espírito e o corpo existe uma lubrificação chamada fluido vital. Pronto, ficou mais fácil de entender?
Não é exatamente isso, gente, só para a gente entender. Tá bom? Corpo causal. Então o corpo vital é o nosso corpo animalizado, é o que nos dá vida. Vou fazer um pequeno parágrafo aqui. Quem aqui trabalha em reunião mediúnica? Alguém trabalha? Não? Quem já viu? Por que precisa do médium no trabalho de desobsessão? Os espíritos não conseguem resgatar os irmãos sofredores? Precisa do encarnado? É exatamente isso aqui que eles usam. Eles usam o nosso fluido vital para auxiliar no resgate. É uma oportunidade de trabalho para nós, para que nós encarnados paguemos os nossos débitos. E vamos dizer assim, vou de novo fazer uma analogia aqui, tá, gente? Só uma comparação. É como se fosse a bateria para fazer o irmão espiritual infeliz pegar no tranco e retomar a sua consciência. E é esse fluido que é utilizado aqui, ó, fluido vital do médium, combinado com o fluido cósmico universal, combinado com o ectoplasma. E quem é que tem isso daqui no trabalho mediúnico? Só os encarnados, porque os espíritos não têm fluido vital. Por quê? Porque eles estão vivos. Eles têm um fluido elétrico animalizado? Não. Eles não estão na carne. Entendeu? Bora lá. Corpo causal. Verificamos que é o ponto de registro, o banco divino dos nossos débitos e créditos, segundo o Espírito Lísias em nosso lar. Então, esse outro corpo, o corpo causal, é lá que se registram todas as memórias positivas e negativas de nossas várias existências. E ele é uma parte do quê? Do perispírito. Se ele se apresenta com uma túnica obscura, é porque esse espírito apresenta várias ações negativas. Se ele se apresenta com uma túnica iluminada, ele apresenta várias ações no bem. Lá no livro Nosso Lar, né? Tem uma parte que o André Luiz está lá no horizonte, lá nas extremidades lá do nosso lar, e aí vem um espírito de uma feminino, e começa a choramingar, e ai, me deixa entrar, porque eu preciso, porque não sei o que, tal. E ele observa que esse espírito apresentava uma série de manchas, e ele ficou com muita pena, e ele chama um espírito mais adiantado, nosso lar, falou, olha, coitado, não, esse espírito não está apto a ingressar em nosso lar. Você está vendo essas manchas aí que apresenta no perispírito, no corpo causal? São vários abortos que ela fez como enfermeira. Ela fazia abortos por profissão. São essas manchas que aí estão. Interessantíssimo o livro Nosso Lar, né? Esse corpo causal impregna o genoma. O que quer dizer com isso aí, gente? O que é o genoma? É a composição genética do nosso futuro corpo. Quando o espírito acopla ao corpo da mãe, e é o perispírito quem vai moldar aquele novo corpo, este corpo causal, repleto dessas memórias, impregna o genoma. Está entendendo porque o nosso irmão e a nossa irmã mais infeliz nasce com deficiências, com doenças crônicas? São expurgos da alma, gente. Vocês realmente acham que Deus é um velhinho de barba que fica sentado no trono e fala assim: a criancinha que vai nascer, estou sem muita coisa para fazer aqui, vou botar um tumor cerebral nela?
Vocês acham que é assim? Aqui, ó. No nosso dia a dia hoje encarnados, estamos imprimindo no nosso corpo casual o quê? As boas e as más ações. As ações positivas e as nossas mazelas. Quem é que escolhe? Nós. E não tem mentira. Tudo isso para falar de perispírito, né? Achei que ia ser uma noite tão simples. E olha, eu estou resumindo. Ele providencia a união da alma e do corpo, né? Quando que isso ocorre? Quando que ocorre essa união? Quando que a alma entra no corpo, pessoal? Para a gente encerrar, que o nosso tempo está explodindo. Quando? Na hora da fecundação. O Livro dos Espíritos nos fala que a união começa na concepção e se completa após a ocasião do nascimento, mas ele começa aqui. A concepção é o exato momento em que o espermatozoide rompe a camada do óvulo feminino e se inicia as subdivisões celulares. Tudo bem? Vocês estão entendendo por que nós somos contra o aborto? Sou obrigado a falar, né? Tem um padre aqui que não me deixa ficar quieto. Aí a gente vai na internet e tem um site lá chamado Espíritas. E dentro desse grupo, que se falar tira o vídeo do ar, tem lá, mulheres espíritas a favor do aborto. Impossível, né? Não procura não, porque senão vocês vão dar visualização na página, mas tem isso lá. Gente, é por isso que entendemos que a concepção ocorre. Nesse momento o espírito já está lá. Mas o Kardec ele explora um pouquinho mais, ele fala assim, mas pode acontecer de haver a concepção e um espírito não colar lá? Resposta, pode. E aí ocorrerá um aborto natural. Pode ocorrer, mulheres, tranquilizem-se, do espírito ir lá, fazer a concepção, se aproximar, gestar 8 meses e desistir? Pode. Porque o espírito tem livre arbítrio. A semeadura é opcional. Você planta o que quer, porém a colheita é obrigatória. Você pode fazer o que você quiser, mas a consequência do que você fez, você terá que passar. Simples assim. Então é nesse momento que o perispírito, que traz em seu bojo o espírito, se junta a um corpo, no momento da concepção. Ok? Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, energético, irresistível, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. E aí completa, e o choro da criança nos traz a notícia de mais um Filho de Deus habitando a face da terra. Tudo bem? Uma vez definido, isso vai acontecer. O espírito pode desistir, a mãe pode desistir. Pode? Pode. Tem livre-arbítrio. Quantas coisas a gente não erra, né? Tantos motivos para desistir daquela concepção. Mas nunca se esqueça, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Tudo bem, pessoal? Temos aí uns 5 minutinhos.
Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Vamos lá. Eu sou meio surdo. A segunda morte do Espírito. Ah, ela está perguntando aqui, ficou curiosa, né? E o negócio de segunda morte do Espírito aí? Que papo é esse aí? Lembra lá atrás quando falou que o perispírito é formado do fluido universal de cada orbe? Por que a gente fala orbe, né? Por que orbe? Porque seria feio falar bolotinha. Porque nem tudo é planeta, né? Nem tudo que é redondo no universo é planeta. Então, de uma forma mais genérica, a doutrina fala orbe. Todo orbe é habitado por várias formas diferentes de vida. Não é só aquelas que a gente conhece. E cada orbe tem o seu tipo de perispírito. Mas nós vamos ter perispírito pela eternidade toda? Não. Espíritos muito elevados, crísticos, já não apresentam mais o perispírito. São a vontade expressa do próprio Criador. Não precisam mais se apresentar invólucros, né? Mas nós sim. Então, daqui uns 2 milhões de anos, quando a gente ficar bom e não precisar mais encarnar na Terra e formos para Júpiter, que é um planeta mais elevado, haverá a segunda morte desse nosso perispírito. Nós vamos fazer como fazemos com o nosso corpo. Nós vamos largar essa matéria aqui, porque ela pertence ao planeta Terra. E isso é chamado de segunda morte, né? Nas obras de André Luiz e nas obras doutrinárias. E aí, quando vamos para um outro orbe, adquirimos um novo tipo, um novo formato de perispírito, né? Qual é o formato desse perispírito em outros planetas? Todos são humanos? Quem chegar lá primeiro, por favor, volta aqui e conta pra gente. Porque quem vai para lá não pode vir para cá contar. Faz mais uma pergunta, vamos lá. Não? Tudo certo? Entenderam tudo? Vamos parar de sujar o corpo causal? Vamos? Só uma dica. Vou complementar só uma coisinha. Todas essas sujeiras, vamos dizer assim, é como se o nosso corpo causal fosse uma roupa a qual nós sujamos. Sujamos com as nossas atitudes erradas, com as nossas imperfeições, ok? Só tem uma lavanderia. Só tem uma lavanderia. Sabe como é que é o nome dela? Reencarnação. O corpo físico, ele atua como um mata-borrão do corpo causal. Sabe o que é mata-borrão? O pessoal não usa nem caneta mais, né, senhor Almeida? A gente escrevia e a tinta que passava para mais o papel, você passava um mata-borrão e limpava aquilo. Ou seja, para limpar as imperfeições do perispírito, pessoal, somente aqui na Terra. Só aqui. Paulão, mas eu posso ficar lá na erraticidade uns 500 anos e trabalhar como mentor de uma casa espírita, eu vou evoluir? Vai, irmão, vai, irmã, muito. Mas aquelas imperfeições que estão no seu corpo causal, é só aqui que tem que limpar. Por quê? Vamos supor que a minha manchinha principal seja o quê? Ganância. Tá bom? O que eu ganho só para mim, eu não quero nem saber, meus filhos também não dão nada, porque é dinheiro, é posse, aquilo eu vou fazer uma mancha. Vou para a erraticidade, vou para o plano espiritual. Tem dinheiro lá? Tem ganância lá? Aonde que eu vou corrigir isso aí? Meu irmão Paulão, você vai ter que voltar lá na Terra, né? E mais, hein? Você vai passar pela prova mais difícil, a prova da riqueza. Com 10 anos de idade você vai ganhar na Mega Sena da virada de 2 bilhões de reais. Vamos ver o que você vai fazer com isso. Você vai aumentar essa mancha ou você vai limpar? É assim, gente. A mais difícil das provas, a da riqueza.
Sabe por quê? Para acabar mesmo, né? Agora, porque agora vai dar meus, né? Porque lá no livro dos Espíritos tem uma questão que todo espírita pula. Ele não gosta muito de ler ela, né? Eu sempre faço questão de lembrar isso. Ela fala assim: o Espírito de Verdade fala para a gente: aquele que podendo fazer o bem não o faz, faz o mal. Entendeu? Não, eu sou isentão. Imagina se você tivesse hoje 5 milhões no banco, quanto bem você poderia fazer? E você não vai fazer. Quanto de mal você vai estar fazendo sem fazer nada? Muito. Por isso que é a mais difícil das provas. Tá bom? Gente, eu agradeço então a todos vocês. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela assistência de vocês. E que Jesus nos ilumine e guarde sempre. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Para encerrar, para a gente se preparar para os trabalhos de passe, eu vou ler uma oração que a gente recebeu aqui nos trabalhos mediúnicos da casa. Vinde a nós, amado Mestre, entre ainda mais uma vez em nossa vida. Fazei mais uma vez o teu sermão da montanha para os nossos corações recrudescidos, ainda pelos vícios imaturos e pueris da matéria. Vinde a nós, amado amigo, e planta em nossas almas, terrenos despreparados, as sementes do teu Evangelho. Rega-nos o Espírito com gotas de luz e sacia nossa sede de tudo aquilo que o reino de Deus tem para nos oferecer. Vinde a nós, amado irmão, entre em nossos lares e que aqui tenhas um abrigo mais preparado do que a humilde manjedoura. Que o nosso coração seja berço confortável para receber com todo carinho o enviado de Deus, que se fez um de nós, indefeso, para que entendêssemos que ser humano não precisa significar ser orgulhoso, vaidoso e nem ter vícios. Vinde a nós, amado modelo de perfeição, e nos mostre o quão próximo de Deus podemos estar pelo simples fato de amarmos. Mostra-nos mais uma vez que é possível, mesmo para nós que ainda somos esboços rudes da criação, amarmos uns aos outros. Vinde a nós, Jesus, e nos estende novamente a tua mão. Mostra-nos de novo o caminho para irmos até vós. Que assim seja. Que nós possamos nos preparar agora, lembrando que as nossas águas serão frutificadas no momento do passe. Que assim seja.